moda de Gaia, a moda de Gaia, a moda de Gaia. Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Bruno Pimentel, eu sou o apresentador do podcast A Moda de Gaia e hoje temos mais um episódio. Temos connosco uma daquelas pessoas que fazem muito, mas fala pouco. Um homem simples, apaixonado por imagens e com um talento especial para guardar memórias, as suas e as de todos nós. António Domingos, repórter de Canelas Gaia, começou a sua ligação ao mundo da imagem ainda em jovem, no Salão Paroquial de Canelas, a ver cinema. Mais tarde, levou uma pequena máquina fotográfica para a Guiné durante o serviço militar. E desde aí, nunca mais largou esta vontade de registar o mundo à sua volta. Emigrou para a Suíça, onde trabalhou, fez rádio, trouxe artistas portugueses e, nas folgas, continuava a fotografar. Voltou a Portugal em 1997 e desde então tem sido um verdadeiro cronista visual de Canelas, e não só, de Gaia também. Usa drones, faz vídeos, fotografa e, acima de tudo, partilha com generosidade. É seguido por milhares de pessoas, especialmente imigrantes, que encontram nas suas imagens uma ligação às raízes. É colaborador no jornal Audiência, ajuda a recuperar memórias em VHS e continua, dia após dia, a documentar a história da sua terra com humildade e dedicação. Hoje vamos conhecer melhor este guardião de memórias e verdadeiro embaixador de Canelas, António Domingos. Sr. António, bem-vindo. Queria começar por pedir, ou por lhe perguntar, como é que tudo isto começou? Onde é que nasceu este gosto pela imagem? Pode começar já desde os 12 anos, se quiser, a contar como é que começou este gosto. Ora, em primeiro queria dizer muito obrigado a vocês, à Moda de Gaia, por esta pequena entrevista que me estão a fazer ou que me vão fazer. É isso mesmo. E é verdade, eu comecei mais ou menos com 12 anos no cinema em Canelas com o meu cunhado Simplício, que ele projetava, e eu fui para o lado dele acompanhá-lo e fui indo e evoluindo com ele, até que fiquei depois também à frente daquilo, de projetar cinema, e a partir daí foi sempre a andar, né? Ok, e se me permite, antes de continuarmos, lembra-se da primeira vez, e estávamos a falar disso quando esteve no Salão de Canelas, quando começou a projetar e quando iniciou esse seu trabalho, quando o seu cunhado não estava lá e estava lá o Sr. Domingos, o que é que sentiu nesse momento? Alguma alegria, algum bichinho começou aí a nascer? O que é que sentiu quando começou a ver como é que era a imagem, como é que era projetar, como é que era mostrar memórias às pessoas? Não foi fácil, porque a primeira vez é que o meu cunhado teve que sair e disse-me: "Pá, vais tu hoje tomar conta da máquina." Lembras-te, estão aí 200 pessoas a ver o cinema. Muita gente. E aquilo faz tremer a gente. Vou assim, que é a primeira vez, eu não tenho o meu cunhado ao meu lado. Isso. Mas estou preparado para pegar nisto, Okay. E ir para a frente. Sim. E calhou bem, porque eu já tinha a experiência, já com ele, tudo. E então lá me meti a projetar um filme de 2 horas, ali para o pessoal, ali com 200 pessoas ali a ver aquilo. E aconteceu algum percalço ou correu tudo bem na altura? Ou pelo menos durante as partes em que estava sozinho, chegou a acontecer assim alguma peripécia, alguma coisa no cinema? Não, por acaso não. Correu tudo bem sempre? Não, já tínhamos preparado a fita nas grandes bobinas e tal. Aquilo era só ligar a máquina, pôr tudo a fita como devia de ser. Sim. E entretanto, a fita ia acabando, chegava ao intervalo, parava. Isso. E depois continuava. Mas correu tudo bem, por acaso, nas alturas. Estávamos muito a falar eu tinha os meus 15 anos, sim, mais ou menos, já depois. Pois, estava a falar muito bem, nessa altura dos 15 anos, dos 12, 13, 14, 15, vem a fase da tropa. Como é que foi essa fase da sua vida? Como é que foi ir para lá? Como é que foi... como é que viveu essa sua fase? Com algum receio? Ou estava à vontade para cumprir, digamos, a obrigação militar de ir para um país estrangeiro? Não, é assim, eu em 23 de outubro de 73, o meu pai pegou e
levou-me à estação das Devesas, Ok. que eu ia para a tropa para me apresentar em Aveiro, Ok. dia 23 de outubro de 73. Muito bem. E nunca me esqueço que ele me disse: pá, fico contente por ter um filho que vai para a tropa, que os meus filhos eu quero que eles cumpram a tropa. Ok. Já o meu irmão tinha cumprido também a tropa na Guiné também. Assim. E então isto é para homens, por isso, se encarares bem, vais ter uma tropa 5 estrelas. Se encarares mal, vais sofrer, mas tens que ir fazer na mesma. Assim. E eu lembrei-me disso e assim, isto é mesmo para mim. E então adorei a tropa. Adorou. Adorei a tropa, adorei ao ponto de começar a. Eu por acaso, mesmo com o serviço militar ainda na Guiné, não cheguei a dar um ano completo de tropa. Não. Porque eu fui sempre em rendição individual. Fiz a recruta, fui de Aveiro, Figueira da Foz, Queluz e Guiné. Entretanto fui para a Guiné. Claro, cheguei a casa de Queluz e a minha mãe, eu tinha ido na segunda-feira de manhã. Sim. E ela viu-me chegar à tarde e disse assim: ei, já estás aqui? Estou aqui. Olha, mãe, vou para a Guiné. Ela começou logo a chorar, não choro que isto é para mim. E pronto, lá estive uns 15 dias em casa. Foi. Para a Guiné. Para a Guiné e tenho uma pequenita máquina assim, vou levar, isto pode fazer jeito. Sim, sim. E acontece que fez mesmo jeito, porque eu acabei por não andar lá a tirar fotografias ao pessoal. Era isso. E antes de vir, eu não sei o que é que me aconteceu, eu fiquei sem a máquina, desapareceu-me a máquina. Mas eu, pronto, vim embora e tal. Andava aí com uma máquina, umas vezes que era uma do meu pai. É isso. do meu Na altura, cunhado. quando falamos antes da entrevista, o senhor disse-me que perdeu a máquina lá na Guiné, depois nunca mais conseguiu descobri-la. Entretanto, foi o seu cunhado que o incentivou a continuar, certo? Claro. Na altura, claro. E como é que foi isso? Ele comprou-lhe outra, deu-lhe outras condições? O meu cunhado já tinha uma maquinazita de filmar, daquelas de fita. Sim. E ele emprestava-me sempre que eu quisesse, né? Muito bem. Tinha também nessa altura uma maquinazita de tirar fotografias. E eu comecei a me entreter por aí. E comecei a achar piada das coisas que eu fazia, das ruas, disto e tudo. E continuei. Entretanto, casei, fui para a Suíça. Exatamente, em é isso. 79. Exatamente, em 79, era mesmo a continuação que ia fazer aqui na minha próxima pergunta. Em 79 casou, foi para a Suíça e lá continuou a fotografar. O que é que registou por lá? Ou seja, quais foram as memórias? Foi na mesma pessoas que ia conhecendo, do seu dia a dia? Ou procurava algum tipo de paisagem? Ou algum tipo de esquema que tivesse na sua cabeça para fotografar? Aquilo foi engraçado porque eu cheguei à Suíça em 79 e passados uns tempos tive a possibilidade então de fazer aquilo que eu gostava mais, que era continuidade disso. Ok. E tive a possibilidade de ter dinheiro para comprar a máquina. Boa. Uma máquina de filmar, uma máquina de tirar fotografias e continuei. Comecei a andar a fazer as paisagens, eu metia-me no centro português, filmava os jogos de futebol, tirava as fotografias aos jogadores. Por aí fora, e nunca mais parei desde 79 até hoje. Ok. Vim para Portugal. É isso, foi em 97 que veio para Portugal, não é isso? Em 97. 97, sim. exatamente. E já vinha com planos para continuar a captar as suas imagens, para continuar a fazer, digamos, o seu trabalho, o que mais gostava na Suíça. E em 97 trouxe então essas situações. E a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Como é que começou depois? Falou-me, portanto, começou a conhecer pessoas que vinham fazer trabalho por Gaia. Como é que começou a acompanhar então o presidente na altura? E surgiu naturalmente? Foi-lhe feito algum convite? Ou foi, digamos, um gosto que tinha em que alguém que lhe pediu para o acompanhar a tirar fotografias? Acho que foi para a campanha, não foi na altura em que veio. Como é que isso aconteceu? Ora bom, eu antes disso, eu nas férias da Suíça vinha cá e fotografava e filmava muita coisa por aí nas fora, férias, não é? Nas férias. Entretanto, quando eu vim definitivamente, já trazia comigo 500 cassetes gravadas de VHS. Aqui, na altura que eu comecei em 78, 79, 80, isso. ainda não havia VHS. Pois. Na Suíça já havia. E eu cheguei aqui, entretanto, meti-me outra vez no Partido Socialista, Ok. que já era dos fundadores aqui do Partido Socialista em Canelas. Sim.
e começaram as eleições e eu juntei-me a eles. Ok. Fui ali a Gaia, juntei-me e comecei a andar com o Eduardo Vitor Rodrigues, Patrocínio, certo. Azevedo. Certo. Comecei a fazer todos os registros que os tenho guardado, Ok. desde que eles começaram de porta em porta Sim. até à data de hoje, tenho tudo. Entretanto, como eu andava ali, eu tinha o café, Certo. nas folgas eu ia fazer esses serviços. Ok. E comecei a guardar aqueles trabalhos, a colecionar aqueles trabalhos todos que fazia, que eu hoje tenho, não é? Hoje tenho. Sim. É um arquivo que tem, não é isso? Entretanto, o Eduardo Vitor ganhou as eleições, ao qual eu tenho a primeira entrevista dele, tenho tudo desde que ele começou. Comecei a acompanhar então a Câmara de Gaia. Ok. Tudo que era eventos. Tudo que era eventos Ok. gratuitamente. Ok, ou seja, nunca Eu, cobrava. como eu já era amigo deles, Ok. eu andava à parte, pegava no meu carro, ia para aqui, para lá e tal. Que eles faziam eventos e eu gostava de ir filmar aqueles eventos. Muito bem. Entretanto, as associações, tudo que diz respeito a associações aqui de Gaia, começaram a conhecer-me e acharam piada naquele tempo porque não era fácil alguém fazer aquilo que eu fiz até hoje e continuo a fazer. Exatamente. Andar de graça. E era isso, Sr. Domingos, se me permite, eu não quero interrompê-lo. E a minha próxima pergunta tem a ver mesmo com isso, e ainda bem que o senhor está a falar disso. Portanto, hoje em dia, além de usar os drones para mostrar as mudanças que há em Gaia, e aí está, porque eu estava a falar, e muito bem, dos registros que tem do antes e do depois das evoluções que têm acontecido por causa das estradas, por causa das feiras que acontecem em Gaia, das alterações, das obras do antes e do depois. E relativamente aos drones, o que é que mais gosta desse trabalho? Ou seja, o que é que prefere fazer? É o antes e o depois? Ou é fazer, digamos, o acompanhamento de algum tipo de uma conferência e para depois chegar a casa e poder partilhar isso com as pessoas? Tem algum gosto especial de uma situação ou de outra que nos gostava de dizer? É assim, há coisas que eu passo e vejo que estão mudadas. E eu começo a pensar assim, eu tenho aqui o que era antigamente. Isso. E então vou juntar o que era antigamente e junto dois. Faço um filme, ainda agora recentemente fiz um filme da Orla Marítima de 98 que alguém filmou e eu fui lá agora e filmei o mesmo percurso. E atualizei esse filme. Okay, Podem ver no meu Facebook. Muito bem, vamos ver. E assim sucessivamente, continua. E se me permite, também falamos antes da entrevista que recebe muitas mensagens de imigrantes. O que é que eles dizem sobre as suas imagens? O que é que eles dizem quando vêm o seu Facebook e lhes mostra e partilha com eles essas alterações e essas imagens? O que é que eles lhe dizem? Olha, é engraçado porque eu praticamente todos os dias faço diretos. Eu adoro fazer os diretos porque é uma coisa que a gente faz e que as pessoas já estão a ver. Verdade. Porque se às vezes eu penso assim, vou filmar e meter aqui e depois faço. Então assim depois demora muito tempo, quando ela também esquece daquilo que fiz, e assim o direto já fica feito. Ok. E então de vez em quando lá estou, porque no direto mostra-me lá as pessoas que estão a acompanhar. Exatamente, E certo. diz, olha, daqui é de França, daqui é da Holanda, daqui é da Alemanha. Muito obrigado pelo seu trabalho. Inclusive, ando por aí fora a passear todos os dias, a pé, por aqui, para abrir a margem. Encontro sempre pessoas que me dizem: olha aqui, repórter de Canelas. Claro, eu não conheço as pessoas, é mais fácil elas conhecerem-me a mim. Sim, exatamente. E fico, olha, queria agradecer, pá, porque graças a si continuamos a ver a nossa vila de Gaia, tudo, com as suas belíssimas imagens. Que eu fico contente. É isso. Portanto, sente que está a fazer um serviço importante para quem está longe da terra. Sim. É muito importante isso, de facto, até porque eu não conheço ninguém que o faça. Portanto, em meu nome e pelo menos das pessoas que eu conheço, eu gostava de lhe agradecer o seu trabalho, até porque, na verdade, eu não conheço ninguém que tenha o seu afinco, a sua preocupação e a sua generosidade, até porque acaba por ser uma generosidade o senhor gastar o seu tempo, estar com pessoas que eventualmente não conhece, até estar em sítios que podia não estar lá e ter a disponibilidade para mostrar isso de forma gratuita no seu Facebook. E imagino como é que as pessoas que moram lá fora, que estão longe do seu país, estão longe da sua terra,
ficam e como é que se emocionam ao ver como é que atualmente Gaia está pelos seus olhos. Portanto, eu gostava de lhe agradecer isso, sinceramente. Acho que faz de facto um excelente trabalho e o facto de ser benemérito, não estar à procura de receber cachés, nem haver esse interesse em olha, paga-me agora uma avença porque eu agora vou fazer um trabalho sobre o XPTO ou X empresa. Que há muitos que fazem isso, pronto, fazem por opção e porque acham que assim deve acontecer. E portanto gostava de lhe agradecer isso em meu nome e acho que em nosso nome, o trabalho que faz. E agora, se me permite, vamos entrar agora aqui numa parte. Vamos mais ou menos a meio já, Sr. Domingos. Vamos entrar aqui numa parte com o Jornal Audiência. Colabora com o jornal há cerca de 10 anos, foi isso que me falou. Como é que surgiu essa parceria? Como é que começou isso? Pode-nos contar? Ora bem, o jornal já existe há muitos anos aí, e acontece que chegou aos ouvidos do diretor que eu andava a fazer estes trabalhos, porque ele vive muito também com as associações, Câmara de Gaia, Câmara da Ribeira Grande, e um dia ligaram para se encontrar comigo, queriam propor-me a ser também gratuitamente. Exatamente, a tal situação. E então, se eu estava na disposição de colaborar com eles, que hoje, aliás, sou um dos maiores colaboradores que ele tem, porque também não são muitos no jornal. São duas jornalistas e eu que faço. O Audiência tem a sede nos Açores, certo? Tem a sede nos Açores, também ele está lá radicado, lá o diretor. E vem cá muitas vezes. Faz de vez em quando a gala nos Açores, outras vezes aqui, como aconteceu este ano. E assim comecei também a colaborar a juntar aquilo. Claro que eu já tenho um bom repertório daqui da Câmara de Gaia, certo. Mas com ele ainda dobrou, porque ele abrangeu mais. Tem outros conhecimentos daqui, da colar, para o Porto, para a Trofa, para aqui, para acolá. Exatamente. E lá vem o António Domingos fazer uma. Pois, ou seja, sai da sua terra, Canelas Gaia, e vai para onde o jornal eventualmente tem necessidade de ter a visão do seu trabalho noutras terras e noutros eventos que aconteçam fora. Abrange muitas freguesias por aí fora. Sim. E é claro, mesmo as próprias freguesias na cidade de Porto também já me chamam para ir lá fazer. Está a ver? Isso é uma prova de como o seu trabalho é grande, é grandioso. E tem que ser mostrado e tem que ser lembrado, porque é como digo, ninguém o faz. Se me permite, agora vou-lhe fazer aqui uma pergunta relativamente à rádio. Na Suíça esteve ligado à rádio durante alguns anos, não foi? Como é que começou esse projeto na rádio? Como é que foi? O projeto não foi propriamente por mim, foi por um grande amigo meu que também está cá em Portugal, mora em Sintra, e ele é que teve essa ideia de falar com os diretores da rádio na Neuchâtel e fazermos um programa, né? Uma emissão de rádio durante 4 horas por semana. Desligavam a rádio deles para nós entrarmos. Então ele chamou-me a mim, chamou mais uns poucos. Eu entrei como técnico ali, ajudava ali no som, etc. Punha o som. E tinha algum tema esse programa? Falavam de alguma coisa? Era música? Convidavam artistas? Sim. A Rádio Voz de Portugal, porque, veja, naquela altura ainda não existia televisão portuguesa. Aliás, a televisão veio muito mais tarde. E aquilo abrangia quase 100 km aquela rádio. E a gente tinha telefonemas de todo lado, de música pedida, isto e aquilo. E levávamos lá muita gente à emissão, como o chegou a receber artistas conhecidos, não é? Também lá. E depois começámos a fazer as festas, a organizar festas, em que alugar pavilhões, em que vendíamos ali às 1500 pessoas. E começou por aí fora. Entretanto, esse diretor teve que vir embora e fiquei lá eu uns anos à frente. Fiquei como responsável. Muito bem. Fiquei lá continuava a manter esse programa. Continuava, ou seja, a rádio desligava-se e tinha o seu programa para os portugueses. Eu só tinha o compromisso de lhe arranjar a publicidade, que as rádios vivem disso, claro, não é? Que sim, claro. E então, como as casas portuguesas por lá queriam ouvir o nome deles, contribuíam com alguma coisa e eu dava à rádio. Eu, sempre de graça, né? E dava à rádio para eles nos dar. Ele ficava contente. Aliás, ainda hoje, eu já vim há 20 e muitos anos, ainda hoje vou lá, estou com o diretor da rádio, vou almoçar com ele, que eu tenho lá uma filha na Suíça.
e criámos uma grande amizade. Mas essa rádio, depois que eu vim, demorou mais um ano, nem chegou a isso e fechou. Lembra-se de algum momento engraçado que tenha lá passado com algum artista ou com alguma pessoa que tenha lá ido um momento caricato, alguma história que nos possa contar, que se lembre? Olha, uma coisa engraçada que passou, já morreu até esse artista, que era o Zé Manel, muito conhecido aqui em Portugal, o Zé Manel. Parece que é Zé Manel que se chama, aquele cómico que morreu aqui há tempos. Então ele entrou no estúdio e tal, lá, começámos a falar. Sim. Por alguém que o conhecia, que levou lá à Suíça, e estava lá no Suíça, e eu disse assim: então você, como é que se chama? Diz: você não me conhece? Todo Portugal me conhece. Olha, mas eu estou na Suíça, não me conhece. Vamos agora aqui fazer então a sua entrevista. E esse foi um momento que me marcou. Agora o resto é os artistas normais a fazer as reportagens. Tenho ainda umas cassetes com, por exemplo, com o Marco Paulo. Achei piada, uma vez estávamos em La Chaux-de-Fonds, numa festa, e ele tinha chegado da América. E entretanto eu disse ao Marco: vamos fazer uma entrevista. Ele foi lá umas poucas vezes. E uma delas, a gente meteu-se num quarto de banho por causa de não ouvir barulho. A sério? E estávamos no hall do quarto de banho. E passados uns momentos, então o senhor, não tínhamos reparado, estava mesmo na sanita. E desliga a sanita e ouve-se aquele barulho. Então o Marco Paulo dá uma risada, pá. São coisas assim que às vezes acontecem, né? Mas bem, e é caricato estar a fazer uma entrevista. Queria de facto um espaço mais fechado e mais pronto, para estar mais à vontade e ouvir-se o autocolismo. Fez aquele barulho, pá. São coisas que nos marcam assim, mas foi engraçado. Vamos passar então, se me permite, por uma parte agora que tem a ver com as cassetes antigas. Ou seja, sabemos que ajuda pessoas a passar cassetes antigas para pens ou para discos. Como é que começou a fazer isso? Diga-me lá. Olha, é fácil. Eu tenho, como sabem, já expliquei, tenho à volta de 500 cassetes minhas registradas entre Suíça e Portugal. Tenho muita coisa, aliás, tenho aquelas cassetes, filmes que andam aí a rolar, que ainda não havia aqui o VHS, e que eu meti na net, e hoje já tem milhares de visualizações, como é aquele caso do Hotel Mirassol em Miramar, que é o único, sou eu que eu tenho aí. Quem quiser ver é só pôr na Facebook Hotel Mirassol em Miramar, Gaia, e vai ver esse filme de 86, salvo eu. 86. E eu comecei a ver aquilo e assim, comecei a pensar em passar as minhas cassetes para digital, porque isso foi ultrapassando, os vídeos começaram-se a encostar e tal, e eu peguei. Um amigo meu disse assim: pai, eu aqui há tempos fui fazer uma cassete aí a um fotógrafo ali aos Carvalhos e tal. Ele faz isso porra aí e tal. E eu fui ver, lá falar com ele, vem uma saquita deles. Mas aquele queria muito dinheiro. E diz ele: mas eu nem quero fazer isso, porque se uma cassete tiver 2 horas, são 2 horas que a gente tem que estar à beira, porque a fita pode arrebentar. Exatamente. E tal. E eu comecei a pensar naquilo assim: eu posso ganhar aqui um dinheiro. Então arranjei tudo, tenho as máquinas todas que é necessário, desde o projetar contra a parede, tudo. Comecei a arranjar tudo e hoje tenho essas máquinas todas comecei a divulgar no meu Facebook e as pessoas aparecem lá, vêm com os cassetes e eu passo para digital. E se me permite, há alguma gravação que tenha ajudado a recuperar e que o tenha emocionado? Ou seja, recorda-se de alguma cassete VHS que tenha visto enquanto estava a fazer os seus trabalhos e o tenha emocionado? Recorda-se de alguma coisa diferente que tenha visto? Assim, naquele tempo, cassetes com 30, 40 anos, é sempre agradável ver coisas que não a gente. Eu, por exemplo, nesses anos que vinha cá, punha a gravar dentro do meu carro, já tinha aquele coisa para gravar próprio no carro, nos anos 80, e vinha por essas ruas fora. E agora eu pondo essas imagens, vou assim: tenho aqui imagens espetaculares daquilo que quase que ninguém tem. É isso, ou seja, porque de facto utilizar isso e ver essas imagens de dezenas de anos atrás com coisas completamente diferentes que depois nós vamos esquecendo, não é? Ou seja, nós temos a sensação que o atual e o futuro é que conta e é esta percepção que nós temos. Mas quando vamos ver, de facto, essa passagem de há dezenas de anos atrás, vemos como é que tudo era diferente, ou seja, e como é que era uma realidade e era uma coisa
que nós não fazemos ideia o que é hoje em dia, não é? Porque, de facto, e eu estou a imaginar como é que é passar coisas antigas e depois, enfim, ficámos até com arrepiados de ver algumas coisas. Próxima pergunta, se me permite. Mas diga. Também há outra coisa muito, muito engraçada, que é a alegria que eu tenho dado a certas pessoas que por vezes eu tenho uma cassete do meu casamento, vou ver se a encontro, porque já não tenho nada de VHS, não tenho nada, era para ir. São cassetes, por exemplo, com 40 anos, 30 e tal anos, de outra, eu tenho toda a qualidade, aparece toda a qualidade. Okay. E quando eu faço isso, então as pessoas vê-se aquele sorriso, aquele contentamento de ver o filme do casamento dele, coisa que já não via há mais de 20 anos ou 30 anos. E eu dou essa alegria também às pessoas para porque isso até enche o coração às pessoas. Ou seja, verdade, isso é uma coisa, é uma memória que se calhar, não digo que esteja apagada, mas é uma memória que estava muito desvanecida. Ou seja, eu lembro-me que foi há 40 anos o casamento, sei que houve 2 ou 3 situações que ficaram na memória, mas ao ver o filme deve saltar ali tanta coisa, não é? Tanta emoção, que as pessoas até ficam emocionadas a ver uma coisa do início ao fim, não é? Que foi gravada com uma câmara, com o intuito de guardar o máximo de memórias possíveis, e é o que é, tira só 1 ou 2 memórias e põe a cassete inteira na cabeça. Deve ser uma coisa fantástica. Além disso, aqui há uns tempos tive um senhor que ficou maravilhosamente contente, porque disse-me: você não imagina a alegria que deu aos meus netos e aos meus filhos, que nunca tinham visto o meu casamento. Claro, não tinham visto o casamento. E então fez reviver aquilo, o casamento dele com os netos e os filhos. Aquilo foi uma alegria. Imagino depois o juntar a família, e fantástico foi. Vamos um bocadinho aqui a Canelas, se me permite. Mudou muito ao longo destes anos. O que é que mais impressiona nessa transformação? Há alguma zona de Canelas, alguma situação que o mais impressionou, a mudança que teve? Qual é que foi essa mudança, essa alteração que acha que aconteceu assim em Canelas que é de abrir a boca? Há muita coisa que mudou em Canelas. Então esta A29 veio completamente mudar Canelas, porque ao atravessar aqui a A29 em Canelas, muita casa teve que ir abaixo. Eu tenho muita recordação dessas casas. A escola de Pinheiro, que foi a primeira escola que eu comecei, foi abaixo. Ali aquela transformação da Rechousa, que eu tenho tudo filmado ali naquela rotunda. As casas a ir ali abaixo, que era à beira da Flora, chamava-la Flora. Tudo aquilo eu tenho praticamente desde que começou a meterem ali os tratores, a andarem ali. Portanto, isso impressiona bastante, não é? Uma pessoa que está habituada a ver Canelas de uma determinada forma, quando começam a fazer as obras para a autoestrada e, digamos, a destruir, pronto, é evidente que o futuro passa pelas autoestradas e o futuro passa pela mobilidade, penso eu. Ou pensamos nós que quanto mais mobilidade hoje em dia tivermos, mais rápido também chegamos aos locais. Mas depois há o sacrifício de perder as casas, de perder as memórias e de ver destruir algum património para bem do futuro, não é? E isso impressiona, não é, Sr. António? Sim, mas muito, porque você veja, as pessoas quando veem o que era antigamente e vem agora e diz: Sr. Domingos, você faz-nos recordar coisas que a gente já tinha esquecido. Exatamente. Quando eu ponho umas fotografias daquelas casas todas a ser demolidas, daquela abertura dali da rotunda ali na Rechousa para a A29, a fazer a ponte, a fazer tudo por lá abaixo, quer dizer, são coisas que as pessoas muitos já não eram nascidos, e outros eram nascidos e já esqueceram, e há pessoas sempre que ficam contentes de tudo isso que eu ponho. E agora, nós estamos já a terminar, faltam aqui algumas poucas perguntas. Há alguma imagem que tenha tirado e que guarde com algum carinho especial? Uma imagem só. Uma imagem que acha que é importante para si, guardou para si e que queira partilhar connosco uma imagem. Enfim, o que tenha gostado de fotografar. O que eu gostei de fotografar foi, por exemplo, o começo de certos comércios aqui em Canelas. Comecei desde a primeira pá até a inauguração, que é o caso do Intermarché, o caso do Aldi, o caso de, por exemplo, a Junta Freguesia de Canelas,
tem lá mesmo quando começaram a Quando pôr a começa rede. mesmo, ou seja, esses inícios é que o marcam, é isso? Essa imagem inicial das coisas que agora já estão feitas, não é? Já foram projetadas. Eu faço, há quem passe e tire uma fotografia e diz, tem fotografia disto, tem fotografia, mas eu não, eu quando me meto, por exemplo, eu comecei vamos falar, por exemplo, da Junta de Freguesia de Canelas e do auditório. Isso. Eu tentei saber qual era o dia que iam começar e então eu tenho desde o primeiro dia até a inauguração. Eu ia lá todas as semanas tirar fotografias. Sim. Eu tenho um enorme um mundo de fotografias dessas coisas. Quem diz daquilo, dá muita coisa por aí fora que mudou, não é? Exatamente. Ainda agora o Gaia Park, ainda estive agora aqui, foi ontem a inauguração da casa dos óculos, que abriu lá. Sim, sim. E então ali. A fábrica dos óculos, fábrica dos óculos, que sim, exatamente. Ali. Sim, sim. E eu até falei lá com a gerente, disse assim: eu vou-vos trazer um quadro do que era antigamente, porque eu tenho as filmagens aéreas dali, o que era o Soares da Costa. Isso, sim. Antes de começarem a fazer as obras. Depois continuei a meter o meu drone a acompanhar o dia a dia daquelas obras. Quer dizer, são coisas bonitas. Essas recordações, essas memórias são únicas, porque é tal coisa, mais uma vez lhe digo, eu não conheço ninguém que faça esse tipo de trabalho e é ver a evolução de uma terra, é ver o que era antes, como trabalhou, e eu trabalhei lá na Soares da Costa, quando era ainda jovem, no laboratório de mecânica dos solos, estive lá a trabalhar, chamava-lhe só como tal. E eu tenho memórias dessa eu próprio tenho memórias e depois o senhor António Domingos, repórter de Canelas Gaia, enfim, a ter a gentileza de nos mostrar o antes, que era como a empresa funcionava, quando a empresa foi destruída, quando o Gaia Park começa a ser construído. Exatamente. E quando o Gaia Park está terminado ou quase terminado e tem hoje em dia o centro empresarial e as empresas que tem e que é de facto muito visível. Aliás, diga. O próprio Eduardo Vitor Rodrigues, o presidente da Câmara de Gaia, o Eduardo Vitor Rodrigues, me diz muitas vezes a mim: ninguém em Gaia faz aquilo que tu fazes. É isso. Tantos anos nós andamos aqui há 12 anos, ninguém consegue fazer em Gaia, e ele até diz mais. Eu digo em Gaia, mas bem certo, aqui no Portugal poucos fazem nas vilas dele o que tu fazes gratuitamente. É isso mesmo. Faz um trabalho extraordinário. Faz, sim, senhor, eu concordo inteiramente com essas palavras, até porque de facto o início de uma obra, a paciência que o Sr. António Domingos tem, ou seja, não é qualquer um, de facto, que. Porque nós vemos, e na brincadeira comentamos todos entre amigos que olha os velhos das obras. O que é os velhos das obras? É aquelas pessoas que diariamente vão ver as obras. Exato. Mas que não fazem mais nada. Tenho muitas fotografias dessas pessoas que estão ali a ver as obras encostadas e eu filmo, porque eu digo assim. Isso. Exatamente o que você está a dizer, eu filmo já de propósito para isso. E tanta pessoa que eu tenho ali nas fotografias já morreram, ali encostados às paredes, a ver as máquinas a trabalhar nas ruas, a ver, eu assim, olha, fulano já morreu, estava ali. E são as tais pessoas que iam ali, não iam para fotografar nem nada, mas estavam ali para e eu então eu tirava as fotografias justamente essas pessoas a pensar nisso. Compreendo perfeitamente. Agora só faltam mais duas perguntas. Já está quase a acabar, Sr. António. Eu vou-lhe perguntar. Esta pergunta é assim mais séria. Se alguém vir uma imagem sua e disser: isto é Canelas, o que é que gostava que esta pessoa sentisse? Gostava que sentisse que eu preservei essas imagens justamente para que as pessoas vejam o que era antigamente, o que é hoje, e é isso que eu digo a toda a gente e continuo a dizer. Eu sou daquelas pessoas que faço os trabalhos, meto no Facebook e há pessoas que dizem assim: não tiras a minha fotografia sem minha autorização. E eu
sempre dou autorização, vão buscar as fotografias, guardem para mais tarde, porque são coisas únicas que vocês por vezes veem aí, e eu não levo a mal que tirem o meu filme, que tirem as imagens de lá, para que as guardem para ele. De qualquer maneira, eu tenho tudo guardado. Exatamente, tenho tudo, okay, guardado. Tem tudo guardado. Um espólio mesmo muito bom. E agora, para terminar, Sr. António, esta é mesmo a nossa última pergunta. Não custou nada. Deixe-me já aproveitar e agradecer a sua disponibilidade. E mais uma vez dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho. O senhor vai ser homenageado agora na Câmara, com toda a justiça, com todo o mérito que isso lhe vai trazer. Eu gostava de dizer que eu sou um admirador seu. Ao longo dos anos que tenho visto o seu trabalho, não sou daquelas pessoas que anda com palmadinhas nas costas, dizer ei, seu grande Sr. António Domingos, e para aparecer nas fotografias. Não sou, nem eu nem o Telmo somos desse tipo de pessoas. Não valorizamos esse tipo de coisas. Mas acho que é de enaltecer, dar-lhes parabéns cara a cara, dar-lhes parabéns pelo seu trabalho, pela forma como fala com as pessoas, como as coloca à vontade. E um grande bem-aja para o Sr. António Domingos. E para terminar, eu gostava de lhe pedir que mensagem é que gostava de deixar a todos os que o seguem e que gostam do seu trabalho. Qual é a mensagem que gostava de deixar? A mensagem é fácil: continuem a ver o meu trabalho, porque é para vocês que eu trabalho. É para vocês, principalmente imigrantes, e não só imigrantes, toda a gente. Porque eu se faço, quando saio de casa, eu vou sempre com um pensamento de fazer as coisas para os outros, gratuitamente, mas faço Sim. as coisas para os outros. E então fico contente quando as pessoas veem o meu trabalho e valorizam o meu trabalho, como é agora o caso o Presidente da Câmara, que me vai homenagear agora no dia 20, com a medalha Grão Ouro de reconhecimento de tudo quanto eu tenho feito por Vila Nova de Gaia. É muito merecido, sim. E eu fico contente, é uma coisa única que a gente às vezes recebe, e fico mais contente porque sou eu que vou receber essa medalha. Não é quando eu morrer Isso. que a viúva ou os filhos ou os netos vão receber uma coisa que eu já não vejo. Eu acho que eu sou daqueles que gostam que as homenagens que sejam feitas com as pessoas vivas. Claro. Olhar para elas, a falar para elas. Fiquei bastante contente. Isso. Pronto, e eu também tenho, às vezes vou aqui, vou acolá, fazem-me uma homenagem nos pavilhões, ou aqui e acolá, e pronto, a gente fica sempre contente porque sabe que eles vêm e reconhecem o nosso trabalho. E eu agradeço a todos, agradeço também a vocês, esta como é que eu ia dizer, a Gaia. Este é um podcast à moda de Gaia. À moda de Gaia. Exatamente. À moda de Gaia, pela feliz intenção que tiveram em falar comigo. Fico muitíssimo contente e fica aqui o meu registro para todos. E obrigado a todos vocês. Muito obrigado, um bom dia para si. Alguma coisa que precisar de nós estamos disponíveis nas redes sociais. Este é o podcast à moda de Gaia, que todos podem ver nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Peço-vos que nos sigam nas redes sociais, que sejam também seguidores no YouTube, porque é importante para nós ter seguidores e ter visualizações, até porque a quanto mais pessoas nós pudermos chegar em Gaia e não só, em Gaia e em todo Portugal, mas que seja principalmente, pelo menos para já, Gaia, porque é de onde nós somos e de onde nós fazemos o nosso trabalho, e é de onde nós gostamos de estar, com pessoas como o Sr. António Domingos. Por isso, sigam a moda de Gaia, e um bem-aja para todos. Muito obrigado, bom dia. Música de um jingle difícil, de um podcast chamado A Moda de Gaia.